Aqui no estado de São Paulo, nós temos várias hamburguerias premiadíssimas, conceituadas, e a febre do momento é o pão australiano. Na General Prime, criado pelos chefes Barros e Pinheiros, baseados numa pesquisa de queijo e whisky, nós temos o hambúrguer Jack Melted. O que é esse hambúrguer? Ele é feito com o pão australiano e hoje nós vamos aprender a fazer esse pão do jeito tradicional, com as farinhas integrais, com o melado de cana-de-açúcar, com todos os ingredientes certinhos. E a carne dele leva o whisky Jack Daniels, por isso que ele se chama Jack Melted. Essa combinação é perfeita e eu tenho certeza que você vai adorar. O pão que a gente vai fazer aqui, ele é diferente do pão que você encontra no mercado industrializado, que é feito com corante. O nosso é com farinha integral, é a receita original. Então nós vamos trabalhar com a farinha de trigo integral, o trigo normal e a farinha de centeio, além do melado de cana-de-açúcar e do café solúvel e chocolate em pó, chocolate 100%, que é o que a gente trabalha nessa receita. Então ele fica muito diferente desse pão que é industrializado e inclusive a técnica de sova dele é um pouco diferente da técnica do primeiro pão que nós fizemos. Vocês vão acompanhar aqui o passo a passo e vão ver que a sova vai ser feita na colher, porque é uma massa mole. Como nós estamos trabalhando com farinhas integrais, essa massa não pode ser muito dura. A gente não pode fazer a sova com o trigo como nós fizemos na outra, porque senão o pão não vai crescer tanto. E mesmo ele sendo um pão integral, a gente quer um pão fofinho, quer um pão que cresça, que fique leve. E outra coisa importante que tem nesse pão, nessa receita, é a manteiga em ponto de pomada. Ela não pode ser derretida nem no fogo, nem no banho-maria, nem no micro-ondas. Ela tem que ser a temperatura ambiente, certo? Então a manteiga tem que ser amolecida em ponto de pomada para esse pão ficar legal. E um outro ingrediente que a gente vai usar aqui é o melado de cana-de-açúcar, que também a indústria usa essência de mel ou alguma outra essência juntamente com o corante, e que não dá um resultado tão bom como esse que nós queremos aqui. Vamos lá? O processo de fermentação deste pão é praticamente o mesmo do primeiro, só que aqui a gente está trabalhando com açúcar mascavo e água. Por esse motivo, por causa desse ingrediente da água, no caso, que não tem nenhum teor de gordura como o leite tem, essa fermentação vocês vão perceber que ela cresce mais, ela fica mais leve do que a primeira que nós fizemos. A primeira tinha bolhas pequenininhas, mais densas. Aqui não, aqui as bolhas são maiores e o pão é para justamente o pão ficar mais leve, que a gente está trabalhando desta forma. Então a gente vai misturar o fermento juntamente com o açúcar, dar uma mexidinha nele. E vamos colocar a água aos poucos, da mesma forma que nós fizemos com o leite. A gente dissolve aqui o açúcar e o fermento biológico, lembrando, bem devagarzinho, com um pouquinho de água, para ele virar essa pastinha. E depois a gente vai acrescentando o restante da água para ele não empelotar, ok? A gente vai deixar fermentando até que ele cresça. A gente não tem como precisar exatamente o tempo, porque, como eu falei, vai depender da temperatura do dia. E nós estamos trabalhando com água gelada, então pode demorar um pouquinho mais. Como aqui hoje o dia está quente, é muito provável que essa fermentação vá crescer mais rápido, né? Vá levedar mais rápido, cerca de 20 minutos, eu acredito que seja suficiente. Apenas ela já subiu. Hoje está calor aqui, então por conta disso interfere no tempo da levedura. Aí aqui nesse bowl maior nós colocamos o mix de farinhas, que foi a farinha de trigo integral
e a farinha de centeio, mais o sal, o café solúvel e o chocolate 100%. Então tá tudo misturadinho aqui. A gente vai colocar a levedura, ou a biga, né? Algumas nonas, algumas avós falavam a biga do pão, é isso aqui, a fermentação feita separadamente. Aí nós vamos misturar o melado de cana-de-açúcar, isso aqui é muito fácil encontrar nos empórios, onde são vendidos os grãos integrais, você encontra o melado de cana-de-açúcar e no supermercado também. Nós temos meia xícara, a manteiga em ponto de pomada, a gente chama como pomada, essa temperatura ambiente, ela está molinha, mas ela não está derretida. Lembrando que todas as quantidades estão no material didático de vocês. Olha, ela sai toda da colher. Esse é o ponto que a gente quer. No caso da colher de silicone, se estiver trabalhando com outro material, aí não dá para ver dessa forma. Mas na colher de silicone, quando a gente vem com a massa, puxa a massa, ela vai soltar da colher. Aí tá perfeito. Eu vou fazer então a finalização com essa farinha de trigo que eu deixei separada aqui. Como é que é isso? Eu vou soltar a massa do bowl. Então, eu vou jogar essa farinha aqui nas laterais. E vou puxando a massa até que ela vá se soltando toda. Porque na hora que eu for enrolar o pão, eu quero enrolar ele na mão. Então, olha, a massa soltou todinha aqui, eu posso colocar o restante do trigo. Essa farinha, eu não vou querer que ela incorpore na massa, é só mesmo para soltar, para ajudar a trabalhar com ela na forminha. Que também é uma outra dica legal desse pão, não que não dê para fazer ele sem forma, dá para fazer. Mas se a gente fizer na forminha, ele vai ficar mais bonitinho. Como nós vamos trabalhar com hambúrguer, eu quero que o pão fique bem redondinho. Então, deixa eu mostrar para vocês. Olha, a massa está molinha, sovada, bem sovada com a colher. Soltei com esse pouquinho de farinha de trigo. Mas, olha, é uma massa que tem uma estrutura mais mole mesmo. Então, não se assustem, podem fazer o pão, podem enrolar, que é isso mesmo. Muito bem. Agora, da mesma forma que nós fizemos com o outro pão, a gente vai pesar e vai deixar ele crescer mais um pouquinho. É a segunda fermentação. Para trabalhar com um hambúrguer grande, olha, eu posso trabalhar tanto com essa forminha, que é de fundo falso, eu untei com um pouquinho de óleo, quanto com essa aqui também untei com um pouquinho de óleo, que é só uma base, é só para o pão não deformar, para ele ficar com a base redondinha. Então, vocês podem usar qualquer uma das duas. E para fazer o mini pãozinho, a gente tem a mini forminha. A minha também é de fundo removível. Então, eu vou pesar nessa grande aqui, uma massa de 100 a 110 gramas. Isso aqui deu um pouquinho mais. Vou bolear essa massa. Vocês estão percebendo que eu consigo bolear na mão? Se quiser bolear na bancada, como nós fizemos com o outro pão, também pode. Mas como a massa é mais molinha, requer um pouco mais de cuidado.
E aí eu tenho aqui um pouquinho de fubá, fubá de fazer polenta, fubá comum. Eu vou passar esse meu pãozinho boleado aqui no fubá, que é o que vai dar aquela característica do pão australiano. E vou colocar na forminha, para deixar crescer. Vamos trabalhar com essa aqui para vocês verem a diferença. E na pequenininha, o mesmo procedimento. Só que aqui a gente vai trabalhar com 70 gramas. Lembrando que enquanto esse pão estiver crescendo, estiver passando pela segunda levedura, pela segunda fermentação, nós vamos pré-aquecer o forno a 180 graus. Isso é muito importante, tá?